Olá! A partir desse vídeo, nós vamos iniciar uma série de vídeos que é a matemática em pontos turísticos. Cada vídeo vai ser retratado onde você pode encontrar matemática em determinados pontos turísticos. Nesse primeiro episódio é a matemática no Jardim Botânico. E a gente vai ver aonde pode levar alguma turma ou fazer problemas dentro do Jardim Botânico. No próximo vídeo será em outro lugar e assim sucessivamente. Então vamos começar. Iniciando pelo primeiro episódio, Matemática no Jardim Botânico, aqui a gente apresenta a ideia central desse episódio, destacando como os elementos da natureza podem ser usados para explorar conteúdos matemáticos. A proposta combina observação, investigação e contextualização, para aproximar o estudante da matemática real. A exploração de árvores, flores, trilhas e lagos demonstra que o conteúdo escolar não é abstrato, mas parte do cotidiano. O episódio reforça a importância de observar a natureza para desenvolver raciocínio lógico. A abordagem também incentiva curiosidade e autonomia investigativa. Aqui a gente coloca as informações estruturais do trabalho, com o nível de ensino e os componentes curriculares envolvidos. As palavras-chave ajudam a orientar o professor sobre os temas principais do material. Também mostra como a proposta integra diferentes áreas, como ciência e geografia, permitindo uma abordagem interdisciplinar. Essas informações são essenciais para contextualizar o uso pedagógico. O objetivo é facilitar a adaptação do conteúdo ao planejamento escolar. Aqui são apresentados os pontos que tornam o episódio significativo do ponto de vista pedagógico. O destaque vai para a relação entre matemática e natureza, mostrando como essa conexão favorece a aprendizagem. A interdisciplinaridade também é reforçada, ampliando o olhar dos estudantes. Além disso, o slide destaca como atividades práticas e observações reais contribuem para o desenvolvimento da compreensão matemática. A proposta estimula curiosidade e raciocínio matemático. Aqui a gente informa quanto tempo a atividade leva e quais saberes iniciais os alunos precisam ter. Essa orientação ajuda o professor a planejar a execução da aula de maneira adequada. A duração de 3 horas permite explorar o ambiente com tranquilidade e profundidade. Já os conhecimentos prévios garantem que os alunos tenham a base suficiente para compreender e avançar nas propostas. Assim, o professor consegue ajustar a atividade ao nível da turma. Aqui a gente apresenta diversas habilidades que os estudantes desenvolverão durante a proposta. Entre elas está reconhecer simetrias, interpretar medidas e resolver problemas contextualizados. A atividade contribui para ampliar o repertório matemático dos alunos de forma aplicada. O trabalho com gráficos, percursos e medidas reforça a leitura e organização de dados. A proposta também incentiva autonomia e comunicação matemática. Aqui são detalhadas as etapas práticas da atividade, incluindo observação, medição e registro. O professor é orientado a conduzir discussões coletivas para promover a argumentação matemática. Os recursos listados são simples e acessíveis, facilitando a realização na prática. A metodologia valoriza trabalho em grupo e resolução de problemas. O objetivo é estimular uma aprendizagem ativa e significativa no contato direto com a natureza. Bom, aqui a gente vai apresentar o contexto da primeira atividade, que envolve árvores monumentais. O foco é trabalhar proporcionalidade e medidas reais, a partir do tronco de uma árvore gigante. A proposta aproxima a matemática do cotidiano ao transformar uma observação simples em um desafio investigativo. O enunciado estimula estimativas e cálculos práticos. É uma atividade que ajuda o aluno a perceber dimensão, grandeza e comparação. Aqui o slide apresenta a resolução guiada da atividade anterior. O cálculo é organizado em etapas para facilitar a compreensão do aluno. A conversão de unidades e a divisão aproximada ajuda a desenvolver precisão e interpretação de resultados.
O passo a passo permite que o professor explique o raciocínio de maneira clara. É um exemplo de como transformar um problema real em um cálculo matemático estruturado. Aqui a gente mostra as habilidades da BNCC relacionadas a essa atividade. Ela reforça a importância de trabalhar medidas, divisão e observação de ambiente. A articulação entre matemática, ciências e ciências sociais, geografia, fortalece a aprendizagem interdisciplinar. O texto também explica como a atividade contribui para aproximar os estudantes da realidade. A BNCC orienta o professor sobre a intencionalidade pedagógica. Aqui, esse slide apresenta um problema envolvendo mudas plantadas e categorias especiais. A atividade articula subtração, classificação e interpretação de dados. É uma situação simples, mas muito conectada com o contexto ambiental. O enunciado trabalha raciocínio lógico e leitura matemática. A situação incentiva o aluno a comprar quantidades e interpretar informações. Nesse slide, a resolução é apresentada de forma clara e organizada. O aluno visualiza como somar, subtrair e interpretar resultados dentro do problema. A estrutura em passos facilita a explicação do professor. A conclusão reforça a relação entre matemática e observação concreta. É uma forma prática de consolidar conhecimentos básicos. Aqui a gente mostra as habilidades da BNCC que fundamentam a atividade. A articulação entre matemática e ciências aparece novamente, reforçando o caráter contextual da proposta. O professor pode usar essas competências para justificar a atividade no planejamento. O texto explica como a atividade contribui para a compreensão da preservação ambiental. A BNCC dá legitimidade pedagógica ao exercício. Aqui é apresentado um problema envolvendo trilhas, distância e fração. O enunciado aproxima o aluno de uma situação real, percorrer um trajeto. A atividade trabalha interpretação, cálculo e leitura de medidas. Também incentiva o aluno a relacionar percursos ao conceito de parte do todo. O contexto torna o estudo de frações mais concreto. Esse slide mostra a resolução do problema de forma direta. Ele apresenta o cálculo da distância restante e da fração percorrida. Isso ajuda os alunos a compreender que frações também representam relações no espaço. O passo a passo evidencia a importância de organizar cálculos. A atividade reforça habilidades essenciais do ensino fundamental. Esse slide relaciona a atividade a habilidades como medida, adição, subtração e fração. A contextualização no jardim botânico torna a aprendizagem mais significativa. O texto destaca como a atividade conecta diferentes conceitos. O professor pode usar esse slide para discutir o raciocínio envolvido. A BNCC reforça o valor pedagógico dessa abordagem. O slide apresenta um problema envolvendo raio, diâmetro e multiplicação. O contexto das vitórias régias ajuda a visualizar formas circulares no ambiente. A atividade permite trabalhar conceitos geométricos de forma concreta. O aluno relaciona teoria e prática através da observação da natureza. O enunciado incentiva cálculo e aplicação de fórmulas simples. A resolução é apresentada de maneira objetiva, mostrando as operações necessárias. O cálculo reforça a relação entre raio e diâmetro. A multiplicação final mostra como ampliar medidas que justifiquem, de modo que não haja repetição de elementos. Essa atividade ajuda a consolidar conceitos geométricos básicos. O professor pode aprofundar observações sobre formas circulares. Esse slide relaciona a atividade às habilidades de geometria e perímetro. A contextualização em elementos naturais reforça a aprendizagem aplicada. O texto destaca o desenvolvimento da percepção espacial dos alunos. Também mostra como o conteúdo se conecta com diferentes séries. A BNCC reforça o objetivo formativo da atividade. Esse slide apresenta o problema envolvendo vasos de planta e frações. A situação acontece dentro da estufa.
conectando matemática ao cuidado ambiental. O enunciado trabalha a leitura, interpretação e aplicação de frações simples. A atividade incentiva o aluno a pensar sobre partes de um todo. Também permite discutir preservação de plantas de forma integrada. A resolução mostra como multiplicar uma quantidade por uma fração. Também apresenta a subtração para identificar o restante. Esse passo a passo ajuda o aluno a entender situações reais com frações. O professor pode usar o exemplo para explicar divisão em partes iguais. A atividade reforça o raciocínio proporcional. Esse slide articula competências matemáticas, científicas e geográficas. O texto reforça a importância de relacionar o estudo matemático com preservação ambiental. A contextualização ajuda os alunos a compreender impacto e cuidado com espécies naturais. A BNCC mostra que o trabalho envolvendo múltiplas áreas de conhecimento. A atividade fortalece a consciência ambiental dos estudantes. O slide traz perguntas que estimulam reflexão e debate. São questões essenciais para desenvolver a argumentação matemática e percepção de ambiente. A proposta incentiva interpretações, comparação e análise crítica. O professor pode usar as perguntas para organizar conversa coletiva. O objetivo é ampliar o olhar matemático para além do jardim botânico. O slide apresenta um problema envolvendo área de um canteiro quadrado. O objetivo é aplicar a fórmula do quadrado em um contexto real. A atividade ajuda o aluno a visualizar superfícies e estimular a importância de calcular áreas do cotidiano. É uma aplicação direta e concreta da geometria plana. Aqui os alunos trabalham raio, diâmetro e perímetro em um lago circular. A situação mostra como essas medidas aparecem na natureza. O passo a passo reforça o uso de fórmulas básicas. A atividade ajuda a relacionar teoria e situações visíveis e concretas. É uma forma eficaz de desenvolver percepção geométrica. Esse slide reforça a interpretação do cálculo realizado. Ele destaca como o estudante visualiza conceitos matemáticos na prática. O texto reforça a relação entre medidas circulares e elementos naturais. Ajuda a compreender a importância de interpretar resultados matemáticos. A atividade promove raciocínio e observação atenta. Esse slide apresenta o cálculo de duração a partir de um percurso no jardim botânico. Trabalhar tempo em situações reais ajuda o aluno a interpretar horários do cotidiano. A resolução mostra como decompor horas e minutos. A atividade desenvolve leitura temporal e organização de informações. É uma habilidade essencial para a autonomia dos estudantes. Esse slide mostra como a atividade contribui para a compreensão do tempo. O cálculo de duração é contextualizado em uma situação prática de caminhada. A proposta desenvolve leitura de relógio, intervalos e planejamento. O professor pode explorar exemplos semelhantes do cotidiano dos alunos. Essa habilidade é fundamental no ensino fundamental. Esse slide apresenta as fontes e materiais que fundamentam o trabalho. As referências garantem credibilidade e possíveis possibilidades de aprofundamento teórico. O professor pode consultar essas fontes para ampliar o estudo. A BNCC e materiais da TV Escola reforçam o rigor pedagógico.